A paz de Cristo repouse nesse momento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, esse é o canal Por Ele e Para Ele, eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu vim aqui para falar sobre sonhos. Você costuma sonhar? Você é uma pessoa que tem sonhos? Deus fala com você através de sonhos? Deus pode falar conosco através de sonhos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de continuar, já te peço gentilmente, deixa um like nesse vídeo, pois isso faz com que o YouTube recomende esse canal para mais pessoas. E te convido, se ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal e fazer parte dessa obra. Amém? Antes de entrar na base bíblica do que a palavra de Deus fala sobre sonhos, eu quero primeiro dizer o que é sonhos de acordo com o dicionário, com referências que não são bíblicas. O sonho é uma experiência que possui significados distintos, se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período de sono. De acordo com Freud, que foi um psicanalista, sonho é um espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos. Já um pesquisador e psiquiatra chamado John Allen considerou os sonhos como um mero subproduto da atividade cerebral noturna, E ele fala sobre sonhos, as fases dos sonhos, enfim. Isso é sonho. Então, sonho, podemos observar que é um mistério, porque há um debate muito grande de ciência e religião sobre os sonhos. Mas aqui nos interessa o que a Bíblia fala sobre sonhos, o que Deus fala sobre sonhos. Então, agora vamos de palavra. No livro de Jó, capítulo 33, do 14 ao 18, nos diz assim: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então Jó já chega nos deixando claro que Deus fala sim através de sonhos. Agora vamos em Joel 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aqui em Joel está falando profeticamente dos tempos que nós vivemos hoje, o tempo próximo do fim. Mais uma vez a palavra do Senhor nos mostrando que sim, Deus fala através de sonhos. A palavra de Deus já nos deixou clara que Ele fala através de sonhos. Agora eu vou dar exemplo de algumas pessoas que na própria Bíblia fala das experiências que elas tiveram com os sonhos, de como Deus falou com elas. Em Mateus 1:20, nós podemos ver sobre José, pai de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, que colocou no ventre de Maria Jesus. Não foi da forma comum de um relacionamento de um homem e uma mulher, foi de uma forma espiritual. E José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, ele estava planejando deixar Maria em secreto, para não envergonhar mais ainda a vergonha que ela já ia passar por estar grávida, virgem não, antes de casar, por estar grávida. Sim, Maria era virgem, mas Maria engravidou. E nunca aconteceu e nunca vai acontecer de novo isso. Então José havia pensado que Maria o houvesse traído e ia deixar ela. E daí Deus usou um sonho para alertar José. Olha só o que diz em Mateus 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E assim foi, José continuou com Maria e exerceu o papel de pai na terra de Jesus Cristo. Na Bíblia, em Gênesis 37, conhecemos a história de José do Egito. José era um homem sonhador, ele tinha muitos sonhos e foi sonhos que fizeram José enfrentar um deserto e uma luta gigante.
ao contar os sonhos para os seus irmãos. O mesmo José que foi perseguido por conta do seu sonho, também foi liberto por conta da interpretação de sonhos, do dom que ele tinha de interpretações. Em Gênesis 41, mostra ele interpretando o sonho do faraó. E ali, as coisas novamente mudando e José sendo honrado por ter tido a interpretação que vem de Deus, né? Ah, Cá, como assim vem de Deus? Olha só o que a própria Bíblia nos diz. Daniel era outro homem abençoado que tinha a interpretação de sonhos. E olha só o que diz em Daniel 2, 27 e 28. Daniel respondeu ao Nabucodonosor, que era a pessoa que ele ia interpretar o sonho. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. E daí Daniel relatou, e realmente Deus usou Daniel e ali a vida dele também mudou. E daí você pode estar assim, tá, Cá, eu entendi que Deus fala através de sonhos, mas os meus sonhos, será que Deus está falando comigo? Deus ainda fala através de sonhos. Eu já ouvi muitos irmãos, né, que creem em Jesus, que creem na palavra, que não creem nos sonhos, que não creem nas interpretações de sonhos. E realmente existem sonhos que é fruto da nossa imaginação. E eu vou falar sobre isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos. Deus fala comigo através de sonhos, então é uma caminhada de experiência, de relacionamento que eu tenho nessa área. É um dom que Deus me deu, tanto de ter sonhos como de interpretar sonhos. Às vezes, não sou eu quem sonho, mas quando alguém me conta, Deus me dá a interpretação. E como eu sei que Deus me deu a interpretação? Porque quando a gente está conversando com a pessoa, tudo se encaixa, sabe? Vem, o Espírito Santo testifica no meu coração e no coração de quem está contando aquele sonho. Então sim, ter sonhos pode ser Deus querendo falar conosco. E daí, para quem diz que Deus não fala mais através de sonhos, porque a palavra de Deus diz que a maior revelação de Deus é a palavra de Deus. Realmente, se nós tivermos um sonho com uma revelação de algo que novo que Deus está nos dando, algo que foge do que a palavra de Deus nos diz, esse sonho não é de Deus. E como eu vou saber isso? Lendo a palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa que está indo na igreja, conhecendo a Jesus e acha que pode ser sonhos de Deus, você só vai ter certeza conhecendo a palavra de Deus. Porque os sonhos que vêm de Deus, ele nunca vai contra o que já está nas Escrituras. Nunca vai ser uma revelação de algo novo, algo que, por exemplo, as Escrituras repreendam e num sonho você entenda que não, eu posso fazer isso. Esse não é um sonho de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Bíblia, quanto mais a gente entende, eu creio que mais Deus possa nos dar sonhos, falar conosco através de sonhos, sem medo de que a gente venha a errar e se perder. Existem muitas falsas doutrinas, muitas falsas religiões que iniciaram através de sonhos. Então, é muito sério nós falarmos que um sonho é de Deus. Em Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Para quem diz que Deus não fala mais através de sonhos nos dias de hoje, eu quero ler o que está escrito em Atos 16:9, versão Nova Bíblia Viva. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá e nos ajude. Apóstolo Paulo, Deus falou com ele através de um sonho à noite. Tem algumas bíblias que falam que foi através de uma visão. Mas eu fiquei pensando, naquela noite Paulo teve uma visão. Falou naquela noite. Eu já tive sonhos que não eram sonhos, era uma visão. E eu já vou contar a diferença para vocês. Era algo que eu via, eu dormindo, eu não estava sonhando, eu não estava vivenciando, eu estava enxergando. Eu tive a nítida sensação de que realmente não foi um sonho, foi uma visão dormindo. Então, essa é a experiência que eu tenho. E sobre sonhos, quando nós sonhamos, como saber se foi Deus falando conosco ou não? Na verdade, vai ser com a experiência, com a caminhada. Como uma criança que começa a falar, que começa a entender a linguagem, que começa a conseguir se comunicar, assim é nós através de sonhos. Quando um sonho vem de Deus, é aquilo.
não vai ser nada que foge do que a palavra dele diz. Alguns sonhos é Deus revelando algo para mim de alguém, para orar por aquela pessoa ou até mesmo para alertar aquela pessoa. Tem alguns sonhos que eu não falei e depois eu me arrependi. Mas por que eu não falei? Porque eu estava recém começando a entender que eu estava tendo sonhos de revelação com algumas pessoas. Não falei, não dando importância, orei pela pessoa, mas mais pra frente eu vi o que aconteceu e eu entendi que se eu tivesse falado sonho, de repente teria sido diferente. Aquela pessoa poderia ter sido alertada do mal que estava à sua volta, de algo ruim que poderia acontecer. Ela poderia ter aberto os olhos e ouvidos dela para que ela não caísse nas tentações e nas ciladas do inimigo. Então Deus sim usa sonhos para alertar as pessoas. Já tive sonhos da parte de Deus que me levantaram a orar e a clamar mais por mim, pela minha família. E através de alguns sonhos, Deus nos desperta para buscar, para orar, para clamar, para se arrepender dos seus pecados, para me encorajar ou me confirmar algo que Ele quer que eu venha fazer, né? Então Deus usa sonhos também para isso. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos já de alguns sonhos que Deus me deu, sonhos esses que eu entendi que não era só para mim, era para a igreja como um todo. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Quero te dizer que eu particularmente, a maior parte dos meus sonhos não é para mim. Eu vejo que é sonhos para mim orar por alguém ou para mim alertar alguém. Deus é muito bom, muito misericordioso. Ele nos ama, Ele não quer nos assustar. E eu creio que esse é um dos motivos que Ele fala conosco através de sonhos. Não sei se nós estaremos preparados para receber um anjo e ouvir esse anjo falar conosco. Não sei o porquê que Deus muitas vezes usa sonhos, mas eu sei que Ele usa e eu sei que Ele fala. E de repente Deus está querendo falar contigo através de sonhos. Ou de repente você já identificou que Deus falou com você, porque foi algo que se cumpriu, algo que aconteceu. Às vezes Deus está nos preparando para o que está por vir através de sonhos. Não devemos nos assustar, porque tem alguns sonhos que são ruins, que não são bons. Mas eu entendi que um sonho, quando vem de Deus, ainda que seja uma mensagem que não seja aquilo que nós gostaríamos, que seja algo ruim, não vão roubar a nossa paz. Os sonhos de Deus, ainda que seja um sonho aterrorizante, né, como diz ali a palavra, são sonhos que vão nos levar a orar, a falar com Deus, mas depois vão nos acalmar e vamos confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus fala com você através de sonhos, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Eu amo saber sobre a experiência das pessoas, sobre os dons. Há pessoas que têm dons diferentes, né? Você não ter sonhos, Deus não falar com você através de sonhos, não quer dizer que Deus te ama mais ou menos. São só dons diferentes. Eu tenho dons que eu não tenho, mas não é por isso que eu deixo de crer no dom que há na vida da outra pessoa. A palavra que eu tinha para trazer hoje era essa. Espero que Deus tenha tirado as dúvidas do seu coração, que Ele te dê sabedoria, te dê dom de interpretação de sonhos. Se você tem tido sonhos, não tem entendido, que Ele te dê interpretação, que Ele possa falar grandemente com você, para que você possa realmente fluir nos dons do Espírito e ser um instrumento de Deus nessa terra. Porque tem muitos sonhos que realmente é para abençoar os irmãos, assim como tem irmãos que me abençoam através dos dons deles, dos sonhos deles. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e, querendo o Pai, até um próximo.